Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês os conceitos referentes a parcelamento, entrada e carência. Esse vídeo aqui, gente, ele faz parte da playlist Matemática Financeira aí do meu canal. Então se você está estudando esse tema aí para fazer ENEM, vestibular, concurso, ou até mesmo vendo ele na escola, quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai aí a dica, se justiça a partir dessa playlist aqui, beleza? Então, gente, eu escolhi aqui esses três termos, pois eles são muito recorrentes na vida de pessoas, né, que fazem compras no prazo, né? A maioria de nós, na verdade. E também dado, claro, caem em ENEM e vestibulares também, né, concursos. Então, o primeiro deles é o parcelamento. Eu diria que o parcelamento nada mais é que a divisão de uma dívida ou montante devido em partes a serem pagas periodicamente. Certo? Então, em palavras, eu gosto sempre de copiar o conceito para a gente fixar bem as ideias, vem a ser o seguinte: vem a ser a divisão do montante devido, né, e seus acréscimos. Esses acréscimos podem ser multas, juros, né? Juros, multa, etc. Né? E outros tributos. Né? Então, a divisão do montante devido e seus acréscimos, juros, multas e outros tributos, em parcelas periódicas. Tá certo? Vou botar aqui que ficou um pouquinho embolado. Parcelas. Digamos que você vai até uma loja e você tem a opção de compra em que vai se dividir o preço de um produto, né, dele a prazo em 24 vezes. Então você vai pagar as parcelas, digamos que a primeira você vai pagar no ato da compra, ou após 30 dias, e vai pagar as outras a cada 30 dias. Então até totalizar todo o valor. Nessas condições você já faz uso do bem adquirido ou da contratação do serviço mesmo sem tê-lo quitado. Tá certo? Só que ocorre que às vezes a loja pode cobrar uma entrada. Tá certo? O que vem a ser entrada? É uma prestação paga no ato da compra, digamos assim. Né? É como se fosse uma primeira prestação paga no ato da compra. Normalmente quando a gente fala em prestação, a gente costuma pensar num prazo de pelo menos um período, sei lá, um mês. Né? Então um mês após vem a primeira prestação. De fato. Mas pode ser que se cobre uma entrada. Então a entrada é uma prestação especial paga no ato da aquisição do bem ou contratação do serviço, né, em um parcelamento. Então, é o valor, né, pago no ato da aquisição de um bem ou contratação de um serviço em um parcelamento. Então perceba que o conceito de entrada está ligado ao conceito de parcelamento, assim como carência também. Né? Então, digamos que a loja exija, né, você vai dividir o valor do produto que você comprou em 24 vezes, só que ela exige que você dê uma entrada, sei lá, de R$100. Então no ato da compra você dá à loja R$100 e divide o restante em 24 vezes, tá certo? De R$300. Então, seria essa a ideia da entrada. Nós temos também o que a gente chama de carência. Meio que a carência é um tempo que você passa para pagar, digamos, a primeira prestação. Então, pode ser que eu tenha a opção de comprar um certo carro hoje, começar a pagar hoje, com prestações de R$500, sei lá. 60 prestações de R$500. Só que eu percebo, né, a loja me informa que tem uma carência. Né? Eu, sei lá, não estou querendo muito fazer a compra, e a loja fala, não, eu vou te dar uma carência aí de, sei lá, você começar a pagar só no ano que vem, sei lá. Então eu estou lá em agosto, hoje, né? Aí eu ganharia agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, só pagaria em janeiro a primeira parcela. Nesse caso a loja pode embutir juros ou não. De modo geral, a carência não costuma embutir juros, tá certo? Mas ela pode imputir juros. E aí ela falou, ó, então você vai pagar só lá em janeiro os mesmos 500 em 60 prestações ou 520 em 60 prestações. Né? No caso aí, esses 20 aí correspondiam a certos juros sobre as prestações. Né?
sobre o valor devido. Então, a carência nada mais é que o quê? Um prazo que se ganha, né, com ou sem acréscimos, né, com ou sem acréscimos, esses acréscimos já citados em cima, com ou sem acréscimos, para a quitação porque você pode pegar um bem, comprar ele e a loja falar, ó, pague só daqui 3 meses, agora pague o valor todo. Então você vai lá e quita também, não precisa necessariamente ser um parcelamento em si. Ou pagamento da primeira parcela, no caso, né? Parcela da aquisição de um bem ou, né, no caso, contratação de um serviço. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu coloquei aqui na primeira parcela, mas não necessariamente pode acontecer isso. Imagine que você se atrapalhou, né, no pagamento de um parcelamento e, sei lá, atrasou algumas prestações. Ou percebe que vai atrasar. Você vai lá na loja e renegocia e fala assim, ó, bicho, eu queria uma carência, né, um período para eu continuar pagando. Eu poderia falar, tá bom, eu vou lhe dar uma carência e não vou cobrar juros nenhum. Vou deixar você 3 meses sem pagar nenhuma, a loja é sua amiga, né? Vou deixar aí você 3 meses sem pagar nenhuma prestação e você recomeça a partir desses 3 meses de novo. Ou você continua, na verdade, pagando. Então, assim, na verdade, a carência é uma espécie de prazo a mais que você vai ter numa compra. Então, gente, neste sentido, eu preparei 3 exemplos que envolvem esses conceitos aqui, para a gente estar vendo na prática, entendendo bem, fazendo as continhas tudo direitinho, tá certo? Então, vamos acompanhar. Então, gente, vamos ao nosso primeiro exemplo. Vai aparecer aqui, ó. Em determinada loja, um forno micro-ondas é vendido à vista por R$400 ou por um único pagamento de R$484 após 2 meses. Qual a taxa de juros ao mês que está sendo aplicada pela loja? Então, nesse tipo de problema, gente, eu aconselho você a fazer um desenho. Então, ou eu pago R$400 aqui, o indivíduo que está comprando, né? Ou eu passo-se 2 meses e se paga R$484 após 2 meses, em um único pagamento, tá certo? Então, nesse sentido, a gente poderia pensar o seguinte, a loja, obviamente, ela está cobrando uma taxa, e eu estou querendo saber essa taxa mensal. Então, cada período desse aqui, ó, do 0 para o 1 e do 1 para o 2, é como se eu tivesse o dinheiro investido, esses 400 aqui investidos a essa taxa. Então, vai incidir uma primeira taxa gerando um certo valor aqui, e depois essa taxa vai ser aplicada sobre esse valor e gerar esse valor de 484. Se a gente olhar bem, esse cara aqui está fazendo o papel do montante e esse cara aqui fazendo o papel do capital. E o meu tempo é 2. Então, olhando para a forma aqui, ó, o montante é C vezes 1 mais I elevado a T. Então, eu já tenho o montante, o capital e o tempo. Falta só achar o que ele quer, a taxa. Eu tenho aqui o seguinte, ó, 484 é 400 vezes 1 mais I elevado ao quadrado. Eu posso passar esse 400 dividindo, ó, vai ficar 1 mais I ao quadrado igual a 484 por 400. Se você olhar bem, 400 tem raiz quadrada, é só torcer 484 tem também. Só 484 é um número um pouco grande, chato talvez de você calcular raiz quadrada. E a dica que eu lhe dou é, você poderia aqui dar uma simplificada mais fácil, ó, por exemplo, 400 aqui eu posso simplificar por 4, porque 100 ainda tem raiz quadrada. E 484 por 4 daria quanto? Então, vamos lá, fazer a divisão aqui. 484 dividido por 4 vai dar quanto? 4, 1 vezes 4, 4, 0, desce o 8, 2 vezes 4, 8, 0, desce o 4, 1 vezes 4, 4. Então, deu exatamente 121. Então, esse valor ali de cima, ó, você pode simplificar por ele, ou seja, 1 mais I ao quadrado é 121 sobre 100. Só que como está ao quadrado aqui, eu preciso passar tirando a raiz quadrada. Então, 1 mais I vai ser raiz quadrada, que seria mais ou menos raiz quadrada, tá certo? Só que
Como eu sei que essa taxa aqui, eu estou em matemática financeira, eu quero que isso aqui seja positivo. Então, ó, 121 sobre 100, né? Tudo isso eu vou ter que tirar a raiz. Só que, se você está por dentro das propriedades de potenciação, radiciação, você sabe que eu posso passar raiz em cada um desses termos. Se você não está por dentro ainda, recomendo a playlist do meu canal, Conjuntos Numéricos para o Enem. Lá existe uma aula só sobre potenciação e radiciação. Então aqui eu venho, tiro a raiz quadrada de 121 e a raiz quadrada de 100. Aí a raiz quadrada de 121 é bem fácil de se calcular. É quanto? 11, né? A gente às vezes até sabe de cabeça. Quem estuda muito matemática financeira já tem isso aí de cabeça. Então aqui vai dar o quê? 1,1, então I vai ser quanto? 1,1, né? Esse lado de cá, menos esse 1 aqui que eu passo para o outro lado. Então I vai ser 0,1, ou seja, I vai ser o quê? 10% ao mês. Certo? Então essa é a taxa mensal, né, que a loja está cobrando. Beleza? Então aí poderia perguntar o seguinte: pô, se eu tenho um investimento com a taxa superior a 10%, talvez fosse vantagem para mim não comprar à vista, investir os 400, porque ia investir mais, ia gerar mais que 484, e aí sim comprar só depois de 2 meses, porque eu teria o rendimento superior a esse valor, então eu guardaria esse caso. Então, normalmente essas questões são atreladas a esse tipo de situação, né, onde ele pergunta: é mais vantagem aqui ou aqui? Nesse caso aqui, ele perguntou somente a taxa de juros. Mas na próxima questão, eu coloquei a questão nesse sentido aí, para a gente decidir entre duas formas de compra. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui e ir para a próxima. Então, ó, ela vai aparecer aqui também. Um aparelho de som é vendido à vista por R$ 180 ou 2 vezes de R$ 100, sem entradas, paga em 30 e 60 dias após a compra. Né? Então, 2 prestações, né? 2 vezes paga 30 e 60 dias após a compra. Se o cliente conseguir aplicar o seu dinheiro a uma taxa de 2% ao mês, qual das opções de pagamento é mais vantajosa? Então aqui é mais ou menos o que eu tentei abordar no item anterior. Claro, lá ele só perguntou a taxa, mas aqui ele perguntou sobre qual forma de comprar é melhor. Então vamos entender essa questão. Poderia se pagar à vista 180 aqui, ou poderia optar por uma segunda forma de pagamento, que seria o seguinte: pagar 2 prestações de R$ 100 com 30, ou seja, um mês depois, né? R$ 100 aqui, né? E mais R$ 100 aqui. E 2 meses depois. Então aí a grande pergunta é: imagine que nessa primeira opção, o cara que opta por pagar à vista, ele pensa assim: pô, se eu pagar à vista, beleza, eu quito o débito, já vou usar um aparelho. Mas se eu quiser a prazo, mas quiser investir esse cara aqui uma taxa, né? Um investimento com uma taxa de 2%. Pode ser que ao final dos 2 meses eu tivesse mais do que os R$ 200 que eu acabei tendo que desembolsar. Então seria mais vantagem eu investir os 180 e comprar no prazo e pagar nas prestações, do que propriamente eu pagar nas prestações. Ou podia ser o contrário. Talvez eu investir nos 180 eu não gerasse um valor, né, superior a esses 200 aqui, tendo que desembolsar um pouco mais. Então, aí é que está. Como vamos escolher isso? A dica que eu dou é, muitas vezes, muito embora pareça que eu vou andar com 180, mas na verdade eu vou fazer uma antecipação de prestação. Eu vou fingir que eu estou pagando isso aqui, essa prestação, aqui na entrada, né, logo no ato da compra, e essa também. Então, eu vou antecipar esta primeira prestação e a segunda prestação, todas duas para cá. Como é que é feita essa antecipação? É simples. Esse cara aqui é o meu montante. E esse cara aqui também é o meu montante. E aqui vai ser o meu capital. Só que eu vou ter 2 capitais. Eu vou ter um capital 1 e um capital 2, que é quanto seriam essas prestações se elas fossem antecipadas. E aí eu vou analisar. Se essa soma ela der superior a 180, quer dizer, eu precisaria de mais de R$ 180 para gerar esses 100 e 100. Então não seria vantagem eu fazer essa compra à vista. Agora, se eu precisasse de menos, por exemplo, eu faço essa soma aqui, depois que eu achar esses valores, deu 160. Então quer dizer o seguinte: se eu pegasse e investisse apenas 160 e guardasse os outros 20,
eu teria os mesmos 200 nas épocas, né, 100 mais 100, na época certa, e conseguiria quitar o aparelho e ainda ficar com aqueles 20 que eu guardei lá. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente vai fazer essa conta. Então olha bem, a primeira conta que eu tenho que fazer é essa aqui, ó. 100, que é o meu montante, vai ser esse capital 1 vezes 1 mais 0,02, a primeira. E a segunda coisa que eu vou ter que fazer é investir o 100 agora por 2 meses. Só que, na verdade, eu estou desinvestindo, eu estou fazendo a volta. Qual o valor que eu preciso investir por 2 meses, ou seja, o segundo capital para gerar 100 após 2 meses. Aí fica aqui 2, tá certo? Então isso aqui me gera duas contas, né? C1 vai ser quem? Vai ser 100 dividido por 1,02. E C2 vai ser quem? 100 dividido por 1,02 ao quadrado. Então vamos fazer a primeira delas. Então vamos lá. 100 sobre 1,02 é a mesma coisa que 10.000 sobre 102. Se você está vendo minhas videoaulas, você sabe que eu detesto trabalhar com frações. Então eu faço de tudo para correr delas. Então, ó, só que aqui eu posso dar uma simplificada. 10.000 por 2 e 102 por 2 vai dar 5.000 por 51. Então vamos dividir. Ó. 5.000 dividido por 51 dá quanto? Então vamos lá. 51, 50 não dá, então eu vou por 500. Então 9 vezes 51 vai dar quanto? 9 vezes 50 vai dar 450, 9 vezes 1, 9. Então vai dar 459. Que aí vai sobrar 41. 41 não dá, eu desço esse zero aqui, ó. Desci o primeiro zero, quer dizer, considerei 500, depois agora eu vou considerar esse último zero aqui. Então, ó, quanto vezes 9 vai dar 4, quer dizer, quanto vezes 51 vai dar próximo de 410? Olha bem, se eu colocar aqui 8, vamos ver, né? 8 vezes 50, 400. 8 vezes 1 é 8. Então deu 408. Certo? Fazendo a conta, 8 vezes 51. Então, sobrou aqui 2. Pensando que 2 é um número muito pequenininho. Aí vem a dica. Se eu botar mais um zero aqui, eu boto uma vírgula, mas não fez nada. Então eu boto mais um zero aqui, ó. E você vai perceber uma coisa interessante, ó. Quando eu fizer essa conta aqui, ó, quer dizer, o segundo zero vem um zero aqui, né? Quanto vezes isso aqui vai dar 200? 3. Eu não vou nem terminar. Né? Vai dar uns 153 aqui, fazendo a conta. Eu posso parar aqui porque esse zero aqui me permite dizer que isso aqui é aproximadamente 98. Por quê que eu falo isso? Porque eu vou precisar dividir o 100 por 102 de novo. Esse número aqui vai me ajudar. Eu posso vir só até aqui. Então, capital 1, óbvio, ele vai ser aproximadamente R$98. Certo? É R$ 98,03. Vai dar uma diferença pequena se você ignorar esses 3. Isso é uma dica muito útil para concursos e também para Enem. Você não precisa andar muito com a conta. Você aqui, na verdade, quando chegou no 2 aqui, você já poderia perceber, olha, esse 2 aqui, ele está muito distante do 51. Então eu vou ter que multiplicar por 10 e por 10 de novo. Então, meio que eu posso usar ele como uma boa aproximação. Tá certo? Agora, eu vou precisar fazer o seguinte. O que é 100 por 1,02 ao quadrado? É a mesma coisa que 100 sobre 1,02 vezes 1 sobre 1,02. Mas olha bem, olha que legal. Eu já fiz esta conta aqui. Ó. Ela dá aproximadamente 98. Então basta dividir 98 por 1,02. Então assim, eu não vou precisar pegar o 0,3, porque vai dar uma coisa tão insignificante que para mim é mais vantagem, né, já para dividindo só esse cara aqui. Eu vou perder um pouquinho, vou. Mas se eu for fazer a conta para testar o resultado, você vai ver que você vai perder menos de R$1 aí nessa conta toda. Vai perder centavos. Como normalmente nos concursos as alternativas estão bem distantes umas das outras, você deve observar isso antes de fazer as aproximações, você vai perceber que você pode aproximar assim tranquilamente. Então aqui, ó, mesma coisa. Eu vou fazer essa conta aqui como? Vou multiplicar em cima por 2 zeros, 9800, quer dizer, por 100, né? E embaixo por 100. Da mesma forma, eu vou dividir aqui e aqui por 2. 98 por 2 dá 49. Então aqui dá 4.900 e aqui dá 51. Então eu vou ter que dividir 4.900 por 51, que é uma coisa muito parecida com essa. Olha só, 4.900 dividido por 51 vai dar quanto? Olha só, 459. Então já aproveito, ó, vai dar 9, que deu 459. Quando eu fizer a conta aqui dá 31, desse um zero. Quanto vezes 51 dá perto de 310? 6, né? Por quê? 6 vezes 5
dá quanto? 50, né? Dá 300. 6 vezes 1, 6. Então isso aqui dá 306. Aí sobrou 4. De novo, mesmo caso do 2, não precisa nem continuar. Então isso aqui dá aproximadamente 96,0 alguma coisa. Então, este aqui eu vou usar uma aproximação dele para dizer que é o meu C2, ó, R$96. Nesse sentido, o que acontece? C1 mais C2 deu quanto? Aí a gente faz uma continha aqui, ó, 98 mais 96, dá 4, vai 1, dá 194. Que é maior que 180. O que significa isso? Significa que eu precisaria investir R$194 no início para eu ter os 200, ter 100 na primeira prestação e descontar do valor aqui, certo? E depois ter mais 100, ou seja, nesses dois capitais. Né? Então eu investi esse capital por um mês e esse aqui por 2 meses. Para que eu precisasse, né, para que eu conseguisse ter os 200 na época certa. Então, o que acontece? Eu preciso ter mais do que esse valor aqui na entrada. Isso, então, não compensa. Ou seja, a primeira opção, pagar à vista, é mais vantajoso. Reflete bem, gente. Ó, reflete bem o porquê disso. Se você não entendeu, talvez, na minha explicação, perde um tempinho, entendendo por que disso aqui. É a parte mais difícil da questão. Porque se você está achando que isso aqui está difícil, entenda, isso aqui só são contas. Essa parte aqui toda foi conta. Claro que eu fiz algumas estratégias, né? Eu tenho observado muito as provas de Enem, vestibulares, concursos, eu tenho percebido muito que o que pega muito é conta, velho. Às vezes bota uma questão lá onde tem uma fórmula lá simples, você já mata, já joga na fórmula, só que na hora de fazer a conta você perde todo o tempo do mundo. Isso é fundamental que você saiba estratégias para se fazer a conta. Tá certo? Quem está estudando para Enem sabe o que eu estou falando. Quem está estudando para vestibulares, concursos, principalmente Enem e concursos. Vestibulares nem tanto, às vezes nos vestibulares as contas dão mais redondas, né? Mas de modo geral, esse é um dos grandes problemas. Claro que o segredo da questão é esta conclusão aqui. Por quê? Que isso aqui, essa soma desses dois capitais, implicam em escolher o pagamento à vista como melhor opção. Tá certo? Agora vamos para o nosso terceiro probleminha. Ó. A videoaula tem 3. Olha que legal. Pensei que todos eles têm uma certa diferença, né? Eles acrescentam um pouco mais, né? Aí, no nosso rol de exemplos que temos que conhecer. Olha só. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Vai aparecer aqui, ó. Uma rede de lojas vende por crédito aplicando uma taxa de juros de 10% ao mês. Certa mercadoria será vendida a prazo da seguinte forma. Entrada de R$100, prestação de R$240 a ser paga após 30 dias e prestação de R$220 a ser paga após 60 dias. Qual o valor de venda à vista dessa mercadoria? Então, sei lá, digamos que o vendedor lá, o gerente da loja, esqueceu de colocar o preço à vista. Chega uma pessoa e fala, não, velho, eu quero comprar à vista, mercadoria. Quanto é que você me vende? Então, meio que a gente vai fazer a volta agora. Normalmente a gente tem o preço à vista, calcula prestações. Agora nós vamos tentar imaginar o preço à vista. Mais ou menos o que foi feito na questão anterior. Mas agora nós temos a entrada. Então vamos prestar atenção aqui. Ó. Vamos entender bem como está funcionando a questão. Ó. Então eu tenho aqui instante 0, 30 dias depois, ou um mês depois, e mais 30 dias depois, ou 60 dias depois da compra. 30 dias após a primeira prestação, ou 60 dias após a compra. Então aqui eu tenho uma entrada de R$100, aqui eu tenho uma prestação de 220, ou 240 na verdade, né? A primeira prestação ficou maior que a segunda, né? E aqui eu tenho, então vamos considerar essa primeira prestação, ou seja, a entrada é como se fosse uma prestação zero. Até falei na videoaula que a entrada precisa ser encarada como uma prestação, mas de modo geral não ocorre assim, ou seja, a entrada ela é uma prestação zero, digamos assim. Então a primeira prestação está aqui, a segunda prestação aqui. Só que ele quer o seguinte, ele quer saber quanto é que vale esse objeto à vista. É a mesma ideia da questão anterior, só que, claro, colocado com outra forma de escrita. Então eu vou ter que antecipar esses 240 para esta parte aqui e antecipar os 220 para cá. E aí somar com o 100. Ou seja, o 100 eu não preciso antecipar, é a diferença do 100 para uma outra prestação qualquer. As prestações eu preciso antecipá-las para vir. E aí, se você observar a questão passada, eu vou tentar logo pular uma etapa aqui, a gente vai ter o seguinte, o meu valor à vista vai ser o seguinte, vai ser o 100, mais o 240 sobre 1,1. Professor, por que sobre 1,1?
Vamos lá. O montante é capital vezes 1 mais I elevado a t. No caso do 240, só passou um período, né? Então, 240 foi o valor que se transformou um certo capital C1 a uma taxa de 10%. 1 mais 0,1 dá 1,1. E o tempo aqui foi 2 ao quadrado. Então, passando, dividindo... um só, né? Um mês, desculpe. Então, passando esse 1,1 dividindo para cá, ó, dá exatamente isso. E o 220 eu vou dividir por 1,1 ao quadrado. Por que ao quadrado? Mesma ideia, ó. O 220 ele é equivalente a aplicar um valor inicialmente, só que por 2 meses, ó, a mesma taxa do crediário da loja. 1,1, certo? Só que aplicado o quê? Por 2 meses. Então, dá ao quadrado. Deixa eu copiar aqui certinho. Então, agora é só fazer essa conta. Aí vem as estratégias. Como proceder? Tomar muito, muito cuidado. Aqui é o seguinte. De preferência, tem que não fazer essas divisões. Pode ser que você consiga fazer, dê até um valor fácil, mas vamos observar uma coisa interessante aqui. Ó. Se eu fosse tirar um MMC aqui, eu teria uma coisa assim. Ó. 1,1 ao quadrado, que esse é fator desse, então, né, 1,1 é um fator de 1,1 ao quadrado. Aí eu teria 100 vezes 1,1 mais 200, ou ao quadrado, né, porque eu dividiria por 1, tiraria o MMC, né, e multiplicaria por aqui, né, por 100. Mais 240 vezes 1,1 mais quanto? Dividindo por quê? Dividindo esse por esse, dá só 1,1, multiplicando por cima dá 240 vezes 1,1. E por último, dividindo 1,1 ao quadrado por 1,1 ao quadrado, vai dar 1 vezes 220, só somar os 220. E aqui, dividindo por 1, dá 1,1 ao quadrado mesmo, vezes x, então dá 1,1 ao quadrado vezes x. Aí eu posso, então, cancelar aqui. Eu estou numa equação, né? Posso multiplicar os dois membros por esse valor, apenas cancelar. O que acontece? Eu tenho aqui 1,21 é 1,1 ao quadrado. Como é um número muito utilizado, né? É equivalente a, se você pensar, no 11 vezes 11. Né? Então, assim, fazer a conta aqui, né? Às vezes você não está entendendo. Vamos lá. 1,1 ao quadrado é a mesma coisa que 11 sobre 10 ao quadrado, que vai dar quem? 121 sobre 100, que vai dar 1,21. Certo? Então, 1,21x a quem? 100 vezes 1,1 ao quadrado vai dar 121. Mais 240 vezes 1,1 é aí que vem a conta fácil. Ó. 1,1 é equivalente a multiplicar o número por 1 e depois por 0,1, ou seja, 10% dele. Ou seja, eu vou somar 240, 10% de 240, que é quanto? 24. Então, 240 mais 24, faça a conta. Multiplique por 1 que você vai ver que vai dar exatamente isso. É 4, 6, 2. Então, 0 mais 4, 4. 4 mais 2, 6. 2 mais 0, 2. Aqui vai dar 264 mais... Aqui vai dar quanto agora? O próprio 220. Então, fazendo esta conta aqui, nós vamos ter o seguinte. 1,21x vai ser, somando esses três caras aqui, nós vamos ter o seguinte. 1 e 4, 5, e 0, 5. 2 e 6, 8 e 2, 10, vai 1. Aqui vai dar o quê? 605. Então, do lado de cá deu 605. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que dividir 605 por 1,21. Que é a mesma coisa, pode parecer que vai ficar uma conta difícil, mas fica fácil. É como eu falei, as contas às vezes enganam. Se você for pelo caminho certo, você faz menos contas. Então, ó, acrescentando 2 zeros aqui, né, multiplicando por 100 em cima e embaixo, você vai ter por isso aqui, ó, 605, 60.500 na verdade, né, dividido por 121. Eu não gosto de vírgula, porque às vezes você pode esquecer o tamanho do número, ou se atrapalhar com a vírgula, na verdade. Né? Aqui basta você apenas se lembrar, na verdade, do tamanho do número. O seu número aqui vai ter aproximadamente o quê? As mesmas três casas. Estou dividindo por aproximadamente 1, então talvez não vai cair muito. Então observe aqui, ó, 60.500 dividido por 121. Então, ó, vamos lá. Se eu testar aqui, por exemplo, por 5, por 4, né? Daria o quê? 484. Está muito distante, né? Por 5. 5 vezes 121 vai dar quanto?
5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Ó, deu mesmo, ó, que sorte. Ó. Então, aqui, na verdade, deu o próprio 605 e sobrou o quê? 2 zeros. Esses 2 zeros a gente acrescenta aqui. Então, deu o quê? 500. Ou seja, o valor do objeto à vista é 500. Essa questão, ela parece muito com a questão anterior, mas aí tem a diferença o quê? Que nela tem entrada, ou seja, a entrada é o quê? Normalmente não se incide juros ou nenhum encargo. Então é um valor pago à parte, você não precisa retornar ele. Então, essa aí é a ideia. Apliquei os três, né? Tentei dar um exemplo mais ou menos da ideia de parcelamento, entrada, carência, né? Nesses três exemplos. É bom que você revise-os, né? Veja com cuidado, veja onde é que está a carência, onde é que estão as prestações, a entrada, como eu agi em cada situação. Tá certo? Qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida é só colocar nos comentários. A gente vai tentar responder, tá certo? Muito obrigado. Até a próxima.